Olá, tudo bem? Meu nome é Mário Brasil e bem-vindo ao meu canal. Você já ouviu falar de uma mulher chamada Margaret Keener? Ela é muito importante para se desmontar mais uma das mentiras, entre tantas, que a esquerda propaga por aí. Eu estava conversando com um cliente e ele categoricamente afirmou que o Bolsonaro foi relapso no tratamento com a Covid, com a vacina, que ele não quis vacinar os brasileiros, que ele podia ter feito muito mais e não fez, não teve o devido momento para comprar as vacinas, não fez o procedimento correto na compra das vacinas. Então, eu falei para ele essa pergunta, fiz essa pergunta para ele que eu estou fazendo para vocês. Você conhece a Margaret Keener? Ele disse que não. Eu falei, pois é, se você conhecesse, você não teria sido enganado pela esquerda. Ela foi a primeira mulher a ser vacinada no Reino Unido. Ela tem 90 anos, né, está viva até quando eu chequei sobre ela. E ela recebeu a primeira vacina no 8/12 de 2020. Então, falei para ele, né, e perguntei também, seria possível o Bolsonaro vacinar alguém dentro do Brasil antes do Reino Unido, sendo eles que produziram a vacina junto com a Biotech? Perguntei para ele, seria correto eles desenvolverem a vacina e entregar para os brasileiros se vacinarem primeiro, para depois voltar para os Estados Unidos, ou desculpa, para o Reino Unido? Então ele ficou desmontado. Aí você pega no ponto certo quando nós trazemos as verdades que a esquerda tanto quer distorcer e mentir sobre um assunto e vários outros. E quando você traz a verdade e mostra dados, mostra fatos, eles e elas, as mentiras e eles se desmontam. Então lembre-se disso, irmãos. Seria impossível para o Bolsonaro vacinar alguém? Fale isso, porque nós temos que voltar, trazer tudo isso à tona novamente, para que eles possam entender, ou pelo menos se calarem. Porque entender, eu creio que eles já entenderam, mas eles não admitem a verdade. Então eu sempre saio com as perguntas bem claras para quem defende a esquerda, para quem defende os que têm a intenção de vir ser a presidente do Brasil, né? Os que estão concorrendo contra o Bolsonaro. Eu sempre pergunto, vocês é a favor de abuso da criança, que não pode nem falar aqui o nome correto, né? De abusar crianças, de usar produtos ilícitos? É difícil hoje em dia, irmão, fazer vídeos quando quando nós não podemos nem falar as palavras corretas, dar os nomes corretos, porque estamos sendo monitorados, nós estamos sendo perseguidos. E se nós não entendermos a gravidade que estamos vivendo sobre a nossa liberdade, então, que nós está sendo surrupiada, tirada de nós teremos problemas sérios no futuro. Então, o que mais está em risco, como nós somos cristãos, eu sou cristão, a minha maior preocupação é com a minha adoração a Cristo. Então eu estou vendo ser surrupiada a nossa liberdade dia após dia. E nós temos que ter muita clareza do perigo que estamos correndo. Eu estarei indo para as ruas, desse jeito aqui, como vocês estão me vendo, dessa forma aqui, só que com um terno verde também, e para louvar e falar de Cristo, principalmente, que está completamente interligado com a liberdade e com o momento em que vivemos aqui no Brasil. Então é muito importante nós alertarmos uns aos outros e passarmos diante a mensagem, os fatos de que nós estamos vivendo num momento muito ruim do Brasil e pode ficar muito pior e muito mais grave, principalmente para os cristãos, vendo que os candidatos que estão vindo aí, eles são contra os cristãos abertamente, como o Lula falou que ele vai monitorar padres e pastores, e ele prefere ver um bar e cinema abertos do que uma igreja. Então, irmãos, quando alguém querer contrapor com vocês que o Bolsonaro não cuidou dos brasileiros nessa pandemia, lá em 2020, faça essa pergunta. Você sabe quem é Margaret Keener? Pergunte a essa pessoa. E aí, ela vai saber a verdadeira situação que nós passamos, que nós tivemos.
e do presidente que nós temos, que ele foi cuidadoso, pelo contrário, ele foi cuidadoso. E era impossível, né, só para relembrar, era impossível ele comprar uma vacina antes dela ser feita. E depois de produzida, antes dos produtores. É algo impensável, é algo que não faz sentido nenhum. E ele tomou todas as medidas que foram necessárias para a época, e as provas estão aí, né? Já foi investigado e chegaram à conclusão que ele não foi relapso. E a história mais adiante vai mostrar que os tratamentos, né, que poderiam ter ajudado tantas pessoas, tratamentos que a gente não pode falar o nome aqui também, nem o nome do remédio, né, que são corriqueiros, custa baratinho, poderia ter salvo milhões de vidas e foi impedido. Essas pessoas serão levadas às barras dos tribunais para acertar as contas, primeiramente com os homens e com Deus, ou talvez com Deus primeiro. Fiquem na paz do nosso Senhor Todo-Poderoso e espalhe esse vídeo, e estamos juntos nessa batalha. E eu vou gravar um vídeo em inglês também, falando do que está acontecendo aqui no Brasil, e mesmo que você não entenda o que está acontecendo, que eu não vou poder pôr legenda, eu não vai ter legenda, mas espalhe, porque quanto mais ela estiver em diferentes celulares, ajuda a passar essa mensagem, que é a única forma que nós temos de nos comunicarmos, ok? Fiquem na paz de Deus, que Deus abençoe você e sua família. Amém.